Olá, meu nome é Arthur Lourenço Pedroso Leite, eu sou aluno de graduação em Ciências Atuariais da Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco. Esse vídeo foi elaborado sob a orientação do professor Luiz Augusto Maluf, como parte da unidade curricular Análise de Dados Aplicada, cursada por mim durante o segundo semestre de 2024. Nesse vídeo, eu vou apresentar o cálculo e a análise do valor em risco, ou seja, o VAR, da ação CPLE 6 da Copel, que atua na transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica para uma posição comprada na data de 29 de novembro de 2024, para um período de manutenção de 1 até 30 dias, utilizando-se do método GART. O modelo GART é uma abordagem utilizada para modelar a volatilidade em séries temporais financeiras. É importante lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Para a metodologia do meu trabalho, foi usada a equação do modelo GART do cálculo da variância condicional do log retorno. Segue as equações utilizadas para cálculo da série de retornos através do modelo GART, variâncias condicionais para K horizonte de tempo do modelo GART, cálculo da variância condicional observada no instante t, equação dos erros condicionais da previsão do modelo GART, equação dos erros padrão das previsões de retornos acumulados do modelo GART e equação do valor em risco, ou seja, o VAR, do modelo GART. Na análise do modelo, a gente busca a constante ômega, que reflete a volatilidade constante na série temporal, o coeficiente alfa, que indica o impacto dos quadrados dos retornos históricos na volatilidade condicional, e o beta, que reflete o quanto a volatilidade passada é mantida. As referências teóricas desse estudo são do professor Maluf, de 2019, na tela, e o livro Econometria Financeira, do Moretin, de 2011. Os dados desse estudo foram obtidos pelo Yahoo Finance e foram utilizados os pacotes R listados na tela, no canto inferior. Na parte dos resultados da ação escolhida, segue os plots das cotações e dos log retornos do ativo CPLE 6. Nos resultados de função de autocorrelação, o que nos ajuda a entender como os valores de uma série temporal estão relacionados ao seu passado, a gente vê, com base no gráfico superior, que a função de autocorrelação das cotações não convergem para zero nas primeiras 30 defasagens, indicando um processo não estacionário, ou seja, o gráfico mostra para a gente que as cotações têm uma dependência entre si ao longo do tempo. Já nas autocorrelações dos log retornos, a gente vê que os valores decaem para zero, indicando um processo estacionário, ou seja, em que as variáveis não possuem uma dependência significativa ao longo do tempo. Já na ACF dos quadrados dos log retornos, observamos que a função decai para zero ao longo do tempo, mas não de uma vez só, indicando a presença de heteroscedasticidade condicional no processo. Ou seja, os quadrados dos log retornos têm uma dependência fraca entre si, mas conforme o tempo passa, ela não se mostra significativa. Na parte de resultados do modelo escolhido, foi encontrado o menor BIC no valor de aproximadamente menos 5. Ele nos dá uma pista de um bom ajustamento do modelo e utilizamos os parâmetros desse modelo no R de ARMA 0,0 mais GART 1,1. E foi utilizada a distribuição de t-student assimétrica. O output de ômega, alfa e beta seguem na tela. Os p-valores foram próximos de zero, indicando um bom ajustamento dos parâmetros e que possuem um efeito significativo no modelo. Para análise dos resíduos padronizados e do quadrado dos resíduos padronizados, eu utilizei o teste de Young-Box. Em ambos os casos, nas primeiras 15 e 20 defasagens, os p-valores se mostraram maiores que 5%. Nesse caso, a gente não rejeita a hipótese nula de que essas autocorrelações sejam iguais a zero. Isso demonstra tanto um bom ajuste para a média quanto para a variância do modelo. Nos resultados do histograma dos resíduos padronizados, a gente consegue ver que a distribuição dos dados analisados se assemelham à t-student assimétrica um pouco mais do que em relação à curva normal. Para os quantis de 1% e 99% da série temporal de log retornos, a modelagem se mostrou adequada porque os quantis extremos se mostraram adequados às expectativas. Na análise confirmatória, a gente vê que 98,91% dos dados se mostraram superiores ao meu quantil de 1%,
e 99,23% dos dados se mostraram inferiores ao meu continho de 99%. Nesse caso, eles são, respectivamente, menos 2,46 e 2,55. Analisando o VAR de uma ação comprada no dia 29 de 11 de 2024, as minhas perdas máximas de 1, 10 e 30 dias foram, respectivamente, de 6,29 centavos, ou 6,29%, 19,46 centavos, ou 19,46%, e 32,50 centavos, ou 32,5%, com uma probabilidade de 99%. Para minha conclusão, essa análise do VAR, ou seja, do valor em risco, ela fornece insights valiosos para decisões no âmbito do mercado financeiro. Então, isso pode ser útil para fundos de investimento ou investidores pessoas físicas que gerem sua própria carteira e querem avaliar potenciais riscos relacionados à volatilidade do ativo estudado. Segue também a bibliografia utilizada. Muito obrigado.